Olha, gente, quando se fala sobre patologias ginecológicas, às vezes é necessário que se realize uma série de exames para fechar diagnósticos e também prescrever tratamentos. Um deles é a esteroscopia. Peraí, calma, vamos ver se eu acerto. Esteroscopia diagnóstica. Pois é, a gente vai entender muito mais sobre esse exame agora aqui no estúdio com ela, que sabe tudo sobre esse assunto. Que prazer. Você viu que quase não saía o nome? Mas é um nome difícil mesmo. E ainda tem a esterossalpingografia. Ok, ainda bem que não falei esse. Ainda bem. Bom dia, doutora Thaís Ferro aqui dia. junto com a gente para explicar um pouquinho sobre esse exame, que parece ser um exame muito importante, né, Super doutora? importante, e não é só para infertilidade e para o aborto de repetição, mas ele é bem mais utilizado, ou tanto quanto utilizado, para sangramentos uterinos anormais, para pólipos, para endometrites. Então, ele tem várias finalidades, inclusive diagnóstica e também tratamento terapêutico, você trata. Tá, então vamos lá falar sobre ele, né? A esteroscopia diagnóstica. Isso. O que é esse exame? Geralmente ele é indicado nesses casos que você falou? Isso, ele é indicado para várias patologias ginecológicas. Na verdade, o objetivo dele é visualizar a parte interna do útero e o canal cervical. Você entra com uma câmera bem fininha e com essa câmera você visualiza na TV. Sim. Externamente. E você vai ver malformações, endometrite, sinéquias, que são as bridazinhas, principalmente causadas após abortos de repetição. Então, além de você visualizar, você pode também corrigir essas sinéquias, essas bridas, que são tipo, uma parede grudando na outra com uma Sim. travazinha, para que os telespectadores entendam melhor. Mas é um exame muito legal, ele é uma tecnologia nova, claro, não é tão nova, é desde o século XIX. É a mesma função da endoscopia, na verdade são aparelhos similares, só que um entra via oral, né? Todo mundo conhece a endoscopia, então a comparação é muito importante para vocês entenderem. Só que a esteroscopia diagnóstica nós chamamos, é uma área da ginecologia, a ginecologia endoscópica. Nós utilizamos essa ótica com um caninho e visualiza todo o canal uterino. Dá para ver as duas trompas, dá para ver malformações. Então percebeu, né, que algo ali não está como deveria estar, já sendo um alerta através desse exame? Ele não ele é específico para determinadas patologias. Okay. Ele não é um exame de rotina. Uhum. Ele é um exame específico. Quando a gente visualiza pólipos, por exemplo, na ultrassom, quando Sim. a gente visualiza pólipos cervicais, que você também tem endocervical. Quando tem uma mulher, por exemplo, que está na menopausa, não menstrua há 5 anos e começa a sangrar, alguns tipos de mioma também, que é um mioma submucoso, nós podemos corrigi-lo via esteroscopia. Então, são finalidades específicas, não é uma rotina ginecológica, não. Doutora Thaís, ele é um exame minimamente invasivo? Isso, é a tendência da medicina, né? Cada vez menos invadir. Anterior a esse exame, precisava abrir o útero para descobrir, fazer uma buscativa mais invasiva. Hoje, a gente com esse exame, não dura nem 10 minutos, Depois que eu faço com a paciente sedada. Era até outra coisa que eu iria perguntar, né? Exatamente essa questão da sedação. Vai ser preciso, então? Não necessariamente. Ele é muito utilizado com pacientes sem sedação nenhuma, sem anestésico nenhum. Eu prefiro, acho mais confortável para a minha paciente e também para mim, porque a paciente com dor, você vai precisar de uma agilidade. Quando você tem mais tranquilidade para visualizar, eu acho que corre o erro, menor risco de erro, né? De você não visualizar alguma coisa porque a paciente está reclamando. Sim. O canal cervical, principalmente em mulheres que são menopausadas, ele está bem fininho, nem sempre a gente visualiza, em muitas pacientes a gente precisa estar usando medicamento para que esse canal abra, hormônios para que esse canal abra, para que a gente tenha um acesso ao útero. Outra finalidade que eu utilizo muito é para inserção de dispositivo intrauterino, a inserção do DIU com sedação, e você já visualiza imediatamente se está bem posicionado. É também uma técnica que a esteroscopia tem para essa finalidade. Para retirada de DIU também, quando você perde o fio,
quando o fio é cortado muito curto, então você tem que utilizá-lo para achar o DIU e retirá-lo. É bem legal e eu acho muito bom porque você diminui os riscos da inserção do DIU, porque os maiores riscos é o DIU passar do útero e ir para a cavidade. Sim. E também de hemorragias e mal posicionado. Então, são as principais. Quando você faz por esteroscopia, você diminui esse risco e essa possibilidade. Que interessante, né, gente, esse exame? Eu tô achando isso legal. muito legal. Eu adoro fazê-lo, porque eu adoro cirurgia por videolaparoscopia, Sim. então fazer isso é muito legal. E é verdade, Thaís, que ele vai ajudar ali a descobrir a causa da infertilidade? Sim, porque uma das causas da infertilidade seriam mais malformações uterinas, endometrite, sinéquias, então ele ajuda sim. Normalmente, em praticamente todos os exames, a gente precisa retirar um pedacinho daquelas áreas uterinas que estão mais esquisitas. Isso vai para fazer anatomopatológico, então faz vários diagnósticos de doenças endometriais. Tá, e aí também sobre os abortos de repetição. Também. O que seria considerado um aborto de repetição, né? De quanto em quanto tempo vem acontecer? 3 a 4 abortos. Na verdade... Seguidos. Já é considerado aborto de repetição. As mulheres, claro, elas ficam muito ansiosas. Desde o primeiro aborto, elas vão, com certeza, procurar assistência obstétrica. Sim. Mas é muito comum, as primeiras gestações, você ter aborto. Porém, quando isso se repete, vira um caso a ser investigado. E a esteroscopia vem como um importante aliado nesse diagnóstico. Muito interessante. Para a gente agora, né, saber assim, quais que são ali os principais benefícios da esteroscopia. O benefício é que você vai ter uma visualização direta, né? E precisa. A gente costuma falar, por exemplo, em pólipos, em mulheres que têm menopausa. Não é normal acontecer e quando acontece, você já faz uma biópsia direcionada naquele pólipo, você não faz uma biópsia cega, porque se você faz uma biópsia no seu consultório, às cegas, sem visualizar, você pode biopsiar áreas que não estão doentes e você deixar que um câncer se desenvolva ali. Nos casos de aborto de repetição, a possibilidade de fazer sinéquias, de fazer bridas é muito comum. Então, você também visualiza, você já pode corrigir. E o benefício é, assim, surpreendente porque você já vai biopsiar áreas específicas e já vai visualizar se tem alguma anatomia divergente que seja diferenciada. Então, você já tem um diagnóstico mais preciso ou uma suspeita diagnóstica que, após a patologia ser avaliada, você vai ter o diagnóstico fechado. Ótimo. Durante o exame, é normal sentir algum desconforto? Sim. Se for o exame sem sedação, nem sempre a mulher consegue, porque é doloroso. Você vai passar por duas entradinhas bem finas, que são os orifícios cervicais, o externo e o interno. Então, quando você passa por isso, a mulher tem uma dor realmente. Na sedação, não tem nada. E após o exame, você pode sentir uma sensação de cólica. Até porque a gente insufla o endométrio com soro, então essa retirada do soro, essa saída do soro que a gente elimina bastante, mas ainda pode ficar um resquício, o organismo tende a ter vamos dizer, ondas para retirar. Muito bem. Quais aí que são os sinais, os sintomas que devem acender o alerta para que essa mulher busque o ginecologista, né? E aí possa fazer ali alguma investigação de que talvez algo esteja errado. Então, basicamente a mulher ela precisa ir para o ginecologista uma vez por ano, isso é fato, né? Nós temos várias doenças ginecológicas, nós temos o HPV que está sendo muito frequente ultimamente, as pessoas pararam de ter medo do HIV, então hoje não se usa métodos de barreira, que seria a camisinha masculina ou feminina. Então, normalmente o seu ginecologista ele já vai identificar essa necessidade ou não de ir para um exame mais avançado. As mulheres que estão na menopausa têm que ter cuidado, não pode deixar os sangramentos acontecerem e evoluírem, porque quando acontece isso, pode ser um câncer se desenvolvendo no seu endométrio. Então, quanto mais cedo você fizer esse diagnóstico, melhor.
E as doenças ginecológicas, elas são tanto preveníveis como são doenças que evoluem muito devagar, muito lentamente. Porém, o de endométrio, ele evolui muito rápido. Endométrio e ovário, eles são doenças bem silenciosas e também muito, vamos dizer, desastrosas, seria a palavra. Então, isso é a importância do exame ginecológico anual, é assim. Nem sempre você vai ter indicação de esteroscopia, mas, de repente, outros exames que possam fazer o diagnóstico precoce. Basicamente isso, é só a ida ao ginecologista anual. Então, buscar sempre, regularmente, ir ao ginecologista, toda mulher deve fazer isso, tá? É muito importante para a tua saúde. Então, já coloca aí, olha, check-up anual 2023, ainda não fui, já vai logo, já corre, pelo amor de Deus, para você se cuidar sempre. Prevenir, eu acho que esse é o melhor ditado da nossa vida. Exatamente. Prevenir é melhor do que remediar, né, doutora Thaís? E as mulheres, elas têm muita aversão a ir ao ginecologista, porque é uma posição desconfortável, desagradável, a maioria das mulheres ainda não... tem muito tabu em relação a isso? Das mulheres ficarem envergonhadas? Muito. Tem mulheres que pedem para minha secretária sair. É assim, ainda existe... Para ficar só com você? Só para ficar comigo, porque você adquire vamos dizer, uma convivência, uma intimidade. E nem sempre as mulheres gostam de estar exposta, mesmo que seja uma auxiliar que está sempre acostumada. E uma profissional, né? E assim, as mulheres, elas têm muito, só que os sintomas ginecológicos, eles são muito discretos. Sim. E quando eles estão evoluindo para doenças graves, você já tem muito sintoma. Então, é quando já está uma coisa bem grave. Então, por isso a importância de remediar. Porque não dá para deixar evoluir. Doutora Thaís, a mulher se conhecer hoje em dia se tornou algo mais importante do que sempre foi, se assim a gente pode dizer? Eu acredito que sim, porque hoje as doenças, elas existem, elas têm um diagnóstico precoce, vários exames, e até na ginecológica muitas coisas a gente visualiza, tá? O exame ginecológico ele é importantíssimo e primordial. Muitas coisas você já faz diagnóstico naquele momento durante o exame ginecológico. Olha a importância, né? Então, é muito importante. Esses dias eu peguei uma paciente com um pólipo numa cicatriz de esterectomia, que ela já tinha retirado o útero. Aquilo é bem estranho. Aí você já faz uma biópsia e você já visualiza. Então, é importantíssimo. Ela com sangramento anormal, sem útero. Então, você já liga o alerta. Sim. Estamos aguardando o diagnóstico anatomopatológico para estar seguindo o tratamento. Isso é importantíssimo, mas só que ela foi protelando. Provavelmente o problema vai acumulando e de repente você chega num momento que é só tratamento paliativo. É muito comum isso, pacientes que têm câncer de colo já chegar numa fase bem avançada, até porque não gosta de ir e não foi realizado, vai para um clínico, vai para um médico que não vai realizar o seu exame ginecológico propriamente dito. É imprescindível. A partir de qual idade que eu devo começar a ir para o ginecologista? Até aproveito para perguntar isso, por quê, né? Para que a gente possa ensinar aos nossos filhos, às nossas filhas, na verdade, isso, que é importante essa ida, né? E que não precisa ter vergonha, estar com um profissional que conhece você e que vai te acompanhar. Eu atendo muito adolescente, porque eu faço ginecologia, ginecoendócrino-ginecologia. Aí, normalmente as mães, elas vêm quando a criança tem alguma malformação, ou um atraso no crescimento, ou quando o crescimento está adiantado. Então, essas patologias, elas devem ser visualizadas. As mães, normalmente, elas são muito cuidadosas. Porém, as crianças que têm um crescimento e desenvolvimento normal, quando vai chegando perto da menstruação ou quando menstruam, elas querem levar. O interessante é levar quando tem alguma malformação e levar quando ela estiver próximo de menstruar. Quando ela já começar com os caracteres secundários, é interessantíssimo. E principalmente quando iniciar a atividade sexual. Eu converso com todas as mães, elas fazem essas perguntas, eu costumo falar... tem alguma malformação, tem alguma coisa estranha que está crescendo, tem ou não está crescendo, né? Porque quando está com 11, 12 anos, já precisa
a mãe já vai vendo o brotinho mamário, já vendo os pelinhos vulvares. Então, esse é o momento. Até porque, quando ela iniciar a atividade sexual, ela já vai ter um vínculo com a sua ginecologista para não ter uma gravidez indesejada. Sim. Porque as adolescentes hoje iniciam a atividade sexual muito precocemente. E com isso, a gente tem que estar colocando na cabeça dela a importância do planejamento familiar para não interromper todo o ciclo de estudo, de faculdade, etc. e tal. E de proteção também, não é, E principalmente doutora? de proteção. A nossa sociedade, ela só preconiza a citologia após os 23 anos, tá? Mas eu tenho algumas coisas que a minha sociedade preconiza que eu sou meio divergente. Principalmente fazer a parte de citologia e colposcopia, que o rastreio do câncer, ele só é através da citologia, pelo Ministério da Saúde e pela sociedade. Mas pela divergência de exames de citologia normal e quando a gente passa o colposcópio tem alterações, eu prefiro realizar os 2 exames concomitantes. Olha aí, tá vendo a importância desde cedo, né? Levar essa menina para o ginecologista, até também para que ela possa sempre estar ali muito bem informada. Isso é extremamente importante. Isso. Contatos, redes sociais aí, a gente abordou aqui diversos assuntos, né? A gente já fez um mix. Foi ótimo, eu adorei. Você me dá ousadia, eu vou indo. Eu adoro, porque quando a gente fala de assuntos ginecológicos, uma coisa vai puxando a outra. E sempre tem uma duvidazinha, né, que vai surgindo aqui na cabeça. E os assuntos ginecológicos, eles têm muito tabu, muita, como é que chama? Também tem muito cultura disso, aquilo, inclusive de coisas erradas, né? Eu não posso comer isso, não posso comer aquilo. Tem muita cultura. Você acredita que eu cresci escutando isso? Eu também. Tipo assim, no período ali da menstruação, eu não podia comer algumas coisas. Manga, né? Tem uma história. Impossível comer manga, o que é isso? Tem várias culturas que estão interligadas e algumas são reais, outras não, tem nada a ver. Então, o importante é você ter um profissional para chamar. Eu digo que é importante ter um ginecologista para chamar de seu. Aí a minha rede social é dra.thayse Ferro, Thaís Ferro. O telefone de contato é 98181-2422. Muito bem, eu já vou até lhe fazer um convite. Tá. No próximo, vamos esclarecer esses mitos e verdades? Vamos, Você eu topa? acho bem legal, eu vou fazer uma pesquisa legal do convite. Vai ser muito legal a gente falar sobre isso, porque são costumes que foram passando de geração para geração. E aí, às vezes, a gente para assim, mas vem cá, isso aqui tem sentido mesmo ou não? Isso. Eu acho que fica legal. Eu adorei o tema. Perfeito, então, próximo. Combinado. Obrigada, meu amor, pela sua presença sempre. Doutora Thaís Ferro aqui junto com a gente, ginecologista, esclareceu diversas dúvidas, foi muito legal. Obrigada mais uma vez. Obrigada, foi um prazer, sempre um prazer, estou à disposição. Também, sempre, obrigada, bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, olha, infelizmente nós vamos encerrar o nosso programa, mas amanhã estaremos de volta a partir das 9 da manhã, tem mais Bem Assim e, é claro, eu conto com você. Grande beijo, continue acompanhando a programação da TV Mar. Até mais. Programa Bem Assim. Oferecimento: Mercado das Artes 31. O melhor de Alagoas em um só lugar.